Temos ajudado o Senhor, apesar de todas as crises, lutas, dificuldades. Estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 16 em diante. E enquanto você procura, irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, aos pastores, aos obreiros, pastor Elisângela. Muito obrigado sempre pela confiança, pela oportunidade que tem concedido a nós. Irmãos, eu quero fazer uma apresentação aqui de um sonho que Deus me deu e colocou no meu coração. E esse mês eu pude realizar. Eu escrevi o meu primeiro material. São esboços de pregações com o título 12 Sermões Proféticos. Tá? São 12 temas de pregações que Deus tem nos dado com o passar do tempo e a gente colocou nesse material. É para abençoar vidas. A gente tentou simplificar ao máximo, para que os irmãos possam entender. Os temas que a gente colocou aqui são: sou cristão porque sou, escondido em Deus, espinho na carne, viver o sobrenatural é ser ferido, crescendo, florescendo e frutificando. O que fazer quando a terra está seca? O altar dos holocaustos. 6 perguntas sobre o tribunal de Cristo. E a maior pergunta de todas é: o que é o tribunal de Cristo? E você vai ter a resposta aqui. O mistério da porta do tabernáculo. E o que não te ensinaram sobre Adão e Jesus. Jesus, o único. Vá mais uma milha. E o último, a importância de um amigo. Amém? Aqueles irmãos que sentirem o coração de Deus de contribuírem com o nosso ministério, a gente fez apenas 30 unidades. Dessas 30 a gente já conseguiu entregar para alguns irmãos umas 12, ok? E a gente vai mandar mais, produzir mais e fazer algumas correções que é necessário, tá ok? Agora é o melhor. Quanto que fica, irmãos? Uma oferta, irmãos, de R$19,99, só para a gente conseguir reproduzir mais, tá bom? E aqueles que quiserem abençoar o nosso ministério, a gente trouxe hoje conosco 10 unidades dessas, tá bom? Depois do culto, os irmãos nos procurem em nome de Jesus e seja abençoado e abençoe também o nosso ministério em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, verso 16. Está escrito assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, Jesus era acostumado, em um dia de sábado entrou na sinagoga e posicionou-se. Jesus entrou e se posicionou para fazer a leitura, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Jesus entrou, se posicionou e recebeu. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías e, desenrolando, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos cativos e a recuperação da vista dos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo: aprendendo com as ações de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós temos aqui agora está em Lucas capítulo 4. E o interessante é que em alguns versículos antes, a Bíblia diz:
no mesmo capítulo 4, no verso 1, que Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus está cheio do Espírito Santo e é conduzido também pelo Espírito Santo. Aqui nós conhecemos a famosa tentação sofrida por Jesus. Aqui, o inimigo de nossas almas vai tentar a Jesus. Perceba que Jesus, ele está cheio do Espírito de Deus e ele é conduzido também pelo Espírito de Deus. Todo aquele que está cheio do Espírito e que se diz cheio do Espírito não pode ser conduzido por outra coisa. Aquele que está cheio do Espírito não pode ser conduzido pelo amor. Aquele que está cheio do Espírito não pode ser conduzido pela mágoa, pelo ódio, pela ira, pela contenda. Aquele que está cheio do Espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. O que nos chama a atenção aqui é que Jesus vai ser tentado pelo diabo. Quando nós falamos de tentação, não tem como nós não lembrarmos da tentação que Adão sofreu lá no jardim do Éden. Até porque foi o mesmo personagem que tentou Adão e Eva, o inimigo de nossas almas. E eu perguntei para o Espírito Santo, por que Adão caiu em tentação? E por que Jesus resistiu à tentação? Alguém pode dizer, mas Jesus é Deus. Mas aqui, Jesus está 100% homem. E ele sofreu e passou pelas mesmas provações e as mesmas tentações que nós também passamos. E que Adão também passou. Só que Adão caiu em tentação. E Jesus, ele não cedeu à tentação do inimigo. Em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que Adão e a mulher olharam para o fruto da árvore que Deus disse para que eles não comessem. E eles, vendo que era agradável aos olhos, agradável ao paladar, e parecia boa para se comer, eles tomaram o fruto e comeram, quebrando a aliança com Deus. E aqui nós temos a diferença, porque Adão caiu em tentação. Adão, ele olhou para aquilo que ele poderia ganhar. Adão olhou para aquilo que ele poderia ganhar. E Jesus olhou para aquilo que ele poderia perder. A mesma tática que a serpente usou com Adão, usou com Jesus. E a mesma tática que a serpente usou com Adão, usou com Jesus, usa comigo, usa com você. Ele não mudou de tática. A tática é a mesma. Milhares de anos se passaram e a tática da serpente é a mesma. Colocar diante dos nossos olhos aquilo que nós vamos ganhar. Iludir os nossos olhos com aquilo que nós vamos ganhar. E o deslumbre do ser humano está nos olhos. As vantagens, levar vantagem em tudo. Qual era a vantagem que Adão iria ter? Uma fruta diferente, uma experiência diferente, um gosto diferente. E na promessa de ser igual a Deus. E o diabo ofereceu isso tudo para Jesus, as vantagens. A Bíblia diz que ele levou Jesus ao monte muito alto e mostrou para Jesus toda a terra, os reinos da terra e toda a sua glória, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Só que Jesus não tinha a visão de Adão. Jesus olhou não para aquilo que ele iria ganhar no momento presente, mas Jesus olhou para aquilo que ele iria perder. E o que estava em risco aqui que Jesus poderia perder? Primeiro, a sua identidade como filho de Deus. Segundo, a missão que Deus tinha entregado a ele. Terceiro, o seu caráter. Quarto, a sua moral. Quinto, a sua santidade. Aleluia. E a pergunta do Espírito de Deus aos nossos corações essa noite é: o que o Senhor tem te entregado? E o que
ele perdeu a moral. Adão perdeu a identidade de filho de Deus, quebrou a aliança com Deus, perdeu a santidade e o pior, perdeu o paraíso. Qual é o paraíso que Deus tem entregado para você? É a sua família? É a sua vida espiritual? É a sua vida com Deus? É a aliança com Deus? Não troque o seu paraíso por meros pratos e banquetes de Satanás. Aleluia! A Bíblia diz que depois que o diabo investiu todas as tentações contra Jesus, e Jesus resistiu a todas elas, o diabo o deixou. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito de Deus está fortalecendo a alma e o coração de alguém que está dizendo: deixa o inimigo vir contra você, deixa ele te tentar mesmo, mas cada renúncia contra as tentações, cada rejeição contra os pratos do inimigo, oh glória a Deus, ele vai se cansar. Não é o diabo que vai te vencer no cansaço, mas é você que vai vencer o diabo através do cansaço. A Bíblia não diz lute contra o diabo, peleje contra o diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Oh glória a Deus! Quer botar Satanás para correr? Muitas vezes não precisa 21 dias de campanha de oração. Aleluia! Resista aos pratos que ele tem colocado diante de você. E oh aleluia! E vai acontecer como aconteceu com Jesus. O céu vai se abrir, os anjos vão descer e vai haver um banquete te esperando para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Não troque o seu paraíso. Não troque o que Deus te deu. Escute, neste último dia do ano, a poucas horas do ano terminar, Deus está pegando alguém aqui essa noite, está dizendo: está na hora de tomar vergonha na cara. Está na hora de ser crente de verdade. Está na hora de mergulhar de corpo, alma e espírito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! A Bíblia diz que na tentação, olha o que vai acontecer. Quem me ouve diz glória a Deus. Quem não está me ouvindo diz glória a Deus. Olha o que o diabo faz com Jesus. Capítulo 4, versículo 3. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, teve fome. O diabo chega diante de Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda, ordena que essas pedras se transformem manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus não fez isso. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus é líder, sim ou não? Jesus é líder ou não? Glória a Deus. Quem tem cargo de liderança aqui na igreja? Quem é líder aqui? Quem é líder da sua família aqui, em nome de Jesus? Vamos escapar também. Escute, o diabo chegou em Jesus e disse: manda que estas pedras, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. O que o diabo está fazendo aqui? Desafiando a autoridade de liderança que estava sobre a vida de Jesus. Desafiando a autoridade de liderança sobre a vida de Jesus. Jesus poderia muito bem mandar, ordenar e a pedra se transformar em pão, sim ou não? Mas ele não fez isso. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando uma grande lição. Nós não podemos pegar a autoridade que Deus constituiu sobre a nossa vida, seja na nossa casa, no nosso trabalho, seja dentro da igreja, seja na vida eclesiástica, na vida ministerial. Nós não podemos pegar a autoridade que Deus constituiu sobre a nossa vida para satisfazer os nossos desejos, ainda que nós vamos estar desejando muito aquilo. Nós não podemos usar a nossa autoridade para satisfazer os nossos desejos. De maneira nenhuma. E qual é a prova? A prova é que depois de algum tempo, Jesus vai multiplicar os pães e os peixes. Jesus, sendo um líder e tendo autoridade, ele poderia ordenar, mandar, mas a Bíblia diz que ele faz o quê? Pega os pães, pega os peixes, olha para cima, eleva
em forma de agradecimento. E a Bíblia diz que ele abençoou. Mesmo que você seja tentado a mostrar que você tem autoridade, mesmo que afrontem a autoridade que você tem, porque você vai ser tentado, você não pode usar essa autoridade para mostrar nada para ninguém, para favorecer a você mesmo. A autoridade que Deus constituiu sobre as nossas vidas é para abençoar. Glória a Deus. É para abençoar. Percebe que o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda, ordena. Ele está desafiando. Escute. Aquele que é líder e tem autoridade de liderança, ele não pode favorecer os seus próprios desejos com essa autoridade. O liderado também não pode afrontar aquele que tem autoridade de liderança, porque senão está se colocando no lugar de Satanás. Deus está levantando você, Deus está nos levantando, constituindo autoridade sobre as nossas vidas. Não é para nós jogarmos na cara de ninguém, não é para nós satisfazermos o nosso ego, os nossos desejos, as nossas vontades, mas é para que nós venhamos abençoar vidas em nome de Jesus. Sabe por que Moisés não entrou na terra? Porque ao invés de falar com a rocha, ele pegou o cajado, a autoridade, e bateu na rocha, enquanto Deus disse: abençoa o povo, fala com a rocha, fala com a rocha, fala com a rocha, aleluia. Ainda que as coisas estejam duras contra você, duras provações, duros vales, duros desertos, a vida está sendo dura, não revide com pancada. Fala, profetiza, abençoa, os pães serão multiplicados, os peixes serão multiplicados, a água vai sair da rocha e vai emanar de você bênção para a vida de alguém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, depois de tudo isso, Jesus resistiu à tentação do diabo. Olha o que está escrito no versículo de número 13, em nome de Jesus. Quem está ouvindo, diga amém. Versículo 13: assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo se ausentou dele. Versículo 14: então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mesmo no meio do deserto, mesmo sendo afrontado a usar a autoridade de maneira errada, aleluia. Mesmo sendo tentado, resista. O diabo está pensando que está te enfraquecendo, o diabo está pensando que está te incluindo vivo, o diabo está pensando que vai te matar, te destruir, te esfriar. Pelo contrário, se você resistir, você vai sair cheio do poder do Espírito de Deus. Aleluia. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Porque Jesus estava cheio. Aleluia. Mas não tinha ainda poder. Lembrando que ele também é homem. Aleluia. Você já se perguntou por que da prova? Você já se perguntou por que da dificuldade? Por esses dias Deus me respondeu: meu filho, eu estou te espremendo. E ao invés de reclamar, ao invés de usar a autoridade que eu constituí sobre a tua vida para algo errado, abençoe, profetize bênção, profetize vitória, abençoe alguém, aleluia. Glória a Deus, estenda suas mãos sobre a vida de alguém, ore por alguém, desça na minha presença, porque depois de tudo isso aí, você vai sair daqui cheio de poder do Espírito. E a Bíblia diz que depois disso, Jesus, na tradução que eu tenho, Jesus viajou. Já pensou sair do deserto e viajar? Quem gosta de viajar aqui, irmão?
diz em nome de Jesus. Depois dessa prova, desse vale, dessa dificuldade, você vai viajar. Vai viajar. Vai viajar. Em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. Jesus viajou para onde? Para Nazaré. Para a cidade que ele foi criado. E a Bíblia diz que, como de costume, ele entrou na sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga foi constituída dentro da Babilônia. Nunca foi vontade de Deus, mas Deus permitiu, porque o povo estava longe do templo, longe de Jerusalém. Então, para que o povo se reunisse dentro do cativeiro, Deus permitiu as sinagogas. O povo regressaram da Babilônia e vieram para Israel. E a tradição das sinagogas continuou, porque uma cidade ficava a 50 quilômetros, outras a 100 quilômetros, outras a 2.000 quilômetros de distância de Israel, de Jerusalém e do templo também. Então eles se reuniam aonde? Nas sinagogas. Então, sem heresia nenhuma, eu te digo que as sinagogas eram uma congregação, era o Santa Fé da vida. Então Jesus tinha costume de congregar. Irmão, quando eu vejo um crente que não congrega, eu digo, está melhor do que Jesus. Diga, Jesus, que é o meu Deus, e eu amo, ele congregava. Por que às vezes eu quero ficar deitado? Então Jesus tinha o costume de congregar. Entra na sinagoga. Escute, em todos os lugares que Jesus entrou, sempre entrou com um propósito, principalmente dentro da sinagoga, que era para cultuar a alma. A Bíblia diz que certa vez ele entrou em uma sinagoga em Lucas capítulo 13 e ele viu uma mulher que estava encurvada e aprisionada por demônios. Em Marcos capítulo de número 6, ele curou o homem das mãos mirradas. A Bíblia diz que ele entrou dentro da casa de Zaqueu e houve salvação naquela casa. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 38, que ele entrou na casa de Pedro e a febre que oprimia a sogra de Pedro teve que deixá-la e rapidamente ela começou a servir todos que estavam ali. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Onde Jesus entra com propósito. Então Jesus entrou na sinagoga naquele dia com um propósito. Todas as vezes que nós entramos por aquela porta, entramos com um propósito. A Bíblia diz que ele entrou, e qual era o propósito? Ele se posicionou, ficou de pé para ler a palavra. Então ele se posicionou. Escute, Jesus entrou com propósito, se posicionou, assumiu uma posição. E nós também, quando entrarmos nesse lugar, temos que entrar com propósito e assumir uma posição. Qual a posição que nós devemos assumir? Número 1, posição de adorador. Número 2, posição de ouvintes da palavra. Glória a Deus. Porque senão nós não vamos receber. Jesus assumiu uma posição e alguém entregou para ele o rolo com o livro do profeta Isaías. Escute, ele assumiu uma posição e alguém entregou algo para ele, ou seja, ele recebeu algo. Tem gente que entra aqui sem propósito. Talvez entrou aqui e seduz no culto do ano, no culto da virada, sem propósito nenhum, porque não tinha outro lugar para estar. Não tinha outro lugar para ir, ou simplesmente porque o coleguinha não convidou. Mas sempre tem algo de Deus sendo derramado sobre este lugar. E para receber, tem que se posicionar. A Bíblia diz que ele se posicionou e recebeu o bolo com o livro do profeta Isaías. Quando ele recebeu, a Bíblia diz que ele desenrolou o rolo de livro, porque naquela época não era a Bíblia como nós conhecemos hoje, era em papiro, então em pergaminho, então tinha que desenrolar. Jesus entrou com o propósito, se posicionou e recebeu. Quando ele recebeu, ele desenrolou o que estava enrolado. Aí tem gente que diz, meu Deus, eu cultuo, eu adoro a Deus, estou na igreja
algo de Deus, o que estava enrolado tem que desenrolar para a glória do nome de Jesus. Então ele desenrolou, e quando ele desenrolou, a Bíblia diz que ele achou o que estava escrito. Quem acha, se achou é porque estava perdido. Está vendo como tudo parte de um princípio? Congregar, se posicionar, receber, desenrolar e achar e recuperar aquilo que foi perdido. Que 2023 seja um ano de recuperação para a sua vida em nome de Jesus. Recuperação do relacionamento, recuperação da vida financeira, aleluia, recuperação da vida espiritual, que você recupere aquilo que foi tirado de você, aquilo que está perdido em nome de Jesus, e aquilo que ainda não chegou a você porque está enrolado, você vai receber poder e autoridade dos céus para desenrolar e achar aquilo que te pertence, está lá esperando por você. Gente, e quando ele abriu o livro, ele achou o que estava escrito. O que estava escrito? O Espírito do Senhor não estava, não vai vir, não vai chegar, também não saiu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Então, mesmo que Jesus entrasse, não se posicionasse, não recebesse, não desenrolasse e não achasse que estava perdido, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aleluia. Talvez nós entramos por essas portas, estamos servindo a Deus com as nossas falhas e achando que Deus não está nem aí para nós, achando que Deus nos esqueceu. Mas em todo tempo o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Talvez você entre aqui e não consiga sentir nada de Deus, mas em todo tempo o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Talvez você entre aqui endividado, quebrado mais do que arroz de terceira, mas o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Talvez você entre aqui e veio, mas o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Talvez o relacionamento não vai bem, mas o Espírito do Senhor está aí sobre a tua vida. Aleluia. As portas estão fechadas, mas o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está tudo complicado, tudo está parado, estagnado na tua vida. Muitos projetos não foram realizados em 2023. Você não serviu a Deus como deveria e como queria. Aleluia. Mas o Espírito do Senhor continua sobre a tua vida. Aleluia. E tem um detalhe: ele está sobre a tua vida. Por quê? Ele não vai enviar. Ele não deixou de enviar. Ele já te enviou. Ele já te enviou. Aleluia. Isso implica dizer que mesmo que você ainda não fez o que Deus te mandou fazer, o que Deus te direcionou para fazer, mas Ele já deu a ordem, o caminho já está aberto. Aleluia. A ordem já foi liberada. Você está esperando o que para começar a fazer em nome de Jesus. Aleluia. E por que Ele te enviou? Está escrito: porque Ele me ungiu. Fica de pé. Jesus, eu quero passar por nós tudo de pé. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, comece a fazer. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Ele já te enviou. Você que ainda não foi. Mas você já a ordem já foi liberada. Vai, já está ungido. E tem mais uma coisa: não é só o Espírito Santo que está com você, e não é só a unção do Espírito Santo que está com você. Jesus disse: e eu estarei convosco até
Em nome de Jesus. Aplauda e glorifique em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar, irmãos. Glória a Jesus. Diga comigo, boa foi essa palavra. Quero estar aqui apresentando os irmãos que estão no nosso meio. Glória a Jesus. Com carta de recomendação, Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Catedral do Deus Eterno, Pastor Presidente Iago.